número 2. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, e o verso de número 4 em diante, para que nós possamos meditar nessa noite. Bem facinho, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, Gênesis capítulo 2, verso 4 em diante. A epígrafe do texto diz assim, a formação do jardim do Éden. Verso 4. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 10. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Desocupando as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, rapidinho, 15 minutos nós meditamos nesta palavra e já entramos aí na parte da liturgia da ceia. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, ela vai trazer para nós o conhecimento revelado de como que surgiu ou como que foi criado todas as coisas. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós olhamos para a narrativa do livro do Gênesis, nós temos a compreensão de como que as coisas foram feitas e de como que as coisas vieram a existir. E o importante não é só como as coisas foram feitas ou como as coisas vieram a existir, mas é ter a consciência, a compreensão que há um Deus poderoso que está por trás de todas estas coisas, preparando, organizando, colocando cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu propósito. A palavra do Senhor vai dizer que Deus começa, irmãos, criando as coisas, e no verso de número 3, Deus vai dizer assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O verso 4 vai dizer, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as trevas e a luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã do dia primeiro. A palavra do Senhor nos ensina, através do livro do Gênesis, nos faz compreender que Deus começa a criar as coisas, e quando Deus vai criando as coisas, Deus também vai colocando algumas hierarquias. Deus vai criar a noite, e Deus vai colocar algo para governar a noite. Deus vai criar o dia, e Deus vai colocar algo para governar o dia. Para governar o dia, Deus coloca o sol. Para governar a noite, Deus coloca a lua. Deus nos ensina através dessa palavra. Deus sempre vai criar algo para ser governado, e Deus sempre vai criar algo para governar. O que seria do dia se não houvesse o sol? Seria um dia cinzento, um dia triste.
O que seria da noite se não houvesse a lua? Seria uma noite sombria, uma noite triste. Mas Deus que sabe o que é melhor para ser feito, Deus cria o sol e Deus cria a lua. Mas Deus jamais, irmãos, vai mudar o propósito. Deus jamais vai pegar o sol e colocar a noite, vai pegar a lua e colocar o dia. Já é o Espírito Santo nos ensinando algo nessa noite. Deus preparou aquilo que nós estamos vivendo neste momento de forma minuciosa. Nós não podemos jamais questionar a Deus, chegar para Deus e falar assim: Deus, se o Senhor fizesse desta forma seria melhor. Deus, se o Senhor fizesse desse outro jeito seria melhor. Como quem quer ensinar a Deus a fazer alguma coisa. Deus vai falar através da vida de Jó dizendo assim: pode o barro contender com o oleiro? Não pode. Então quando Deus cria as coisas, Deus cria e coloca cada coisa no seu lugar certo. A palavra do Senhor diz que Deus vai fazer divisões de água, separações. Água doce separada de água salgada. Deus vai separar a água da terra. E Deus vai colocar alguns limites. E esse limite que Deus coloca, irmãos, jamais, em momento algum, o mar, por exemplo, pode olhar para Deus e falar assim: o limite foi colocado aqui, mas eu quero ir um pouco mais além do limite. Não pode. Porque o limite que Deus coloca precisa ser obedecido. Há momentos da nossa vida que Deus vai colocar alguns limites. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo o limite de Deus. Só que viver o limite de Deus, irmãos, é você reconhecer que Deus está no controle. Agora você tem a opção e a escolha de passar do limite que Deus colocou. Só que quando você passa do limite que Deus colocou, as consequências também serão responsabilidade sua. Você percebe que quando Deus ele faz as coisas, ele coloca limite, e o limite que ele coloca é justamente para estabelecer segurança. Aí aqui eu aplico algo da parte de Deus. Quantas das vezes Deus coloca limites em algumas coisas e nós queremos passar o limite que Deus colocou? Quantas pessoas às vezes Deus tira do nosso convívio? E Deus está tirando porque Deus vai colocando um limite, que sabe que tal pessoa às vezes vai te atrapalhar no propósito que Deus tem para você, mas mesmo assim você está lutando com Deus porque você não quer perder tal pessoa. Mas é Deus falando assim: ó, não é perda, é eu colocando limite, porque talvez esta pessoa pode atrapalhar o propósito de Deus para a tua vida. Deus coloca limite. Não é você perdendo, é Deus estabelecendo o limite. Não passa desse limite. O limite é estabelecido. A palavra do Senhor nos ensina que depois de Deus criar todas as coisas, colocar limite, Deus vai plantar um jardim. Antes de Deus plantar o jardim, Deus vai descer na terra, Deus vai pegar o barro e Deus vai formar o homem do pó da terra. A Bíblia vai dizer que Deus agora vai conversar entre si e vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas a imagem e a semelhança de Deus não está no pó da terra. A imagem e semelhança de Deus não está na terra, irmãos. Às vezes nós vemos tanta briga, às vezes até na internet mesmo, pessoas falando assim: como que pode? Nós temos imagem e semelhança de Deus, mas Deus não pode ter a nossa imagem caída, pecaminosa, uma imagem toda deformada por causa do pecado. É porque está olhando para a terra, está olhando para o barro, está olhando para o pó. A semelhança de Deus com o homem nunca foi com a terra, nunca foi com o pó, nunca foi com o barro, mas sim o fôlego que Deus soprou dentro do homem. É Deus falando assim: eu vou colocar da minha essência dentro dele. Quando Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e Deus sopra na nossa narina o fôlego de vida, é Deus falando assim: eu estou tirando algo de mim para colocar dentro deste homem feito do barro e da terra. Deus sopra do fôlego, o homem está feito, o homem se torna alma vivente. Deus vai plantar um jardim no Éden. Quando Deus planta o jardim no Éden, Deus dá crescimento a todas as plantas. Deus vai pegar o homem que ele criou e ele vai colocar dentro do jardim.
E dentro do jardim o homem agora começa a trabalhar, ele começa a cultivar aquilo que Deus preparou. O homem vai cultivando, trabalhando alegremente. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, na viração do dia, Deus vai descer para se relacionar com o homem, para conversar com o homem. Vamos seguir o exemplo de Israel. A viração do dia são 6 horas da tarde. Imagina o relógio batendo 10 para 6. Daqui a pouco Deus para o culto lá no céu, porque no céu também tem culto. Isaías vai dizer que os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 5 vai dizer que os 24 anciões estão adorando aquele que está sentado no trono. Então, se está adorando, irmãos, é porque tem culto. Aonde tem adoração tem culto, e aonde tem culto tem adoração. Deus para o culto do céu e fala assim: agora eu vou descer na terra, eu vou me relacionar com o homem que eu criei, com o homem que eu formei. E de repente Deus desce no meio do jardim, no meio do ambiente que Deus fez, para que o homem pudesse viver, para que o homem pudesse desfrutar de todos os benefícios. Deus vai descer, Deus vai sentar do lado de Adão, pensando eu, conjecturando eu, e Deus vai dizer assim: e aí, Adão, como foi o seu dia hoje? Conta para mim como é que você fez, o que você fez, qual é a novidade. Ainda que Deus tem todo o poder, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe o que Adão fez, mas Deus quer ouvir da boca de Adão o que Adão fez, o que Adão, quais as novidades que Adão tem para falar. E isso é interessante, irmãos, porque todos os dias Deus está disposto a ouvir as nossas orações, a ouvir as nossas queixas, a ouvir aquilo que nós estamos passando, vivendo. E quantas das vezes nós dizemos assim: eu nem vou falar, porque Deus conhece, Deus sabe o que passa no meu coração, Deus sabe o que passa na minha mente. É claro que Deus sabe, irmão, mas Deus quer ouvir da nossa boca. Deus ele quer que nós nos relacionamos com Ele. Oração é diálogo, e diálogo é um fala, o outro escuta, depois o outro fala, o outro escuta. Então Deus desce para se relacionar com Adão e conversar com Adão. E eu imagino Adão todo feliz dizendo: Deus, hoje eu dei nome a vários animais, hoje eu conheci outras plantas frutíferas. Olha, dei nome àquela planta, olhei para o fruto, falei que aquele fruto tinha uma semelhança, o nome vai ser maçã. Olhei para outra árvore, o nome vai ser banana, o nome vai ser laranja. Imagino Adão com toda alegria, entusiasmo, esperança, falando para Deus e Deus ouvindo. Só que vai chegar um momento que Deus vai precisar se retirar do ambiente, e Adão vai continuar fazendo o que ele foi chamado para fazer. A Bíblia diz: passa-se o tempo, vai aparecer alguém no cenário que não era para estar ali. A serpente vai chegar até Eva, e a serpente vai começar a criar uma conversa, um diálogo. Imagine, irmãos, a Bíblia não conta, mas nos dá espaço para pensar. Eva não tinha hábito de conversar com a serpente, mas de repente entra alguém dentro do cenário que não faz parte daquele ambiente e começa a criar uma conversa, um diálogo. Só que a conversa aqui é duvidosa, porque a conversa da serpente é essa: você pode comer de tudo que você quiser? Eva vai dizer: eu posso, só na árvore da ciência do bem e do mal que eu não posso nem tocar. Aí a serpente vai dizer: é claro que não pode, porque Deus sabe que quando você comer dela, você vai ser igual a Ele. Aqui nós já vemos a história sendo distorcida. Você percebe que essa história se repete até os dias de hoje? Enquanto a serpente não se manifesta, Adão e Eva estão vivendo a plenitude daquilo que Deus preparou para eles. Mas vai chegar um momento que a serpente vai ser introduzida, ela vai começar a trazer conversas que vai trazer dúvida para Eva acerca daquilo que Deus é. E quantas das vezes, irmãos, tem pessoas que estão às vezes no nosso meio, pessoas que às vezes entram no nosso rol de amizade, pessoas que às vezes, talvez, da onde você trabalha, onde você estuda, às vezes acaba se aproximando e começa a trazer conversas duvidosas, começa a colocar dúvida na sua cabeça de quem é Deus, acerca do que é Deus, o que Deus pode fazer. Olha o que a serpente vai dizer:
sabe que quando você comer, você vai ser igual a ele. E aquilo ali encheu os olhos de Eva. Só que Deus já não tinha falado? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que te faz ser igual a Deus, irmãos, não é você quebrar princípios. O que te faz ser igual a Deus é você permanecer no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Às vezes nós queremos quebrar princípio, queremos apressar as coisas. Deus promete algo e nós falamos assim, está demorando. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nunca foi no nosso tempo, mas sempre será no tempo de Deus. A serpente está dizendo, olha, Deus não quer que você seja que nem ele. Só que Deus já tinha liberado a palavra, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A questão nunca é ser igual ou não. É por isso que quando o diabo vai tentar Jesus, o diabo vai dizer para ele assim, olha, se você me adorar aqui, eu te dou todos os reinos. Ele fala assim, não, Satanás, só adorará o Senhor teu Deus. Então agora Jesus sabe que a mesma artimanha da serpente não muda. E às vezes nós caímos no mesmo erro. Quantas pessoas às vezes olham para nós e falam assim, ô irmão, a sua unção está atrasada. Sai daí, vai para tal lugar, porque lá você vai ser honrado. Ô irmão, a bênção está atrasada na sua vida. Sabe o que a pessoa está dizendo? Que Deus erra. Que Deus, irmãos, não tem mais o controle das coisas. Porque se Deus ainda tiver no controle da nossa vida, aonde você estiver, Deus vai te honrar. Aonde você estiver, Ele vai te abençoar. Mas é no tempo dele. Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. O tempo do homem é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. Enquanto nós estamos limitados a esse tempo, Deus passeia nesse tempo sem nenhuma dificuldade. A Bíblia diz que o homem peca, é afastado da presença de Deus. E saindo da presença de Deus, o homem cada vez mais caminha para longe do Senhor. A Bíblia diz que Caim vai matar o seu irmão. Depois que Caim mata o seu irmão, as coisas pioram. Porque longe de Deus nada melhora, sempre piora. Até o momento em que Deus olha do céu e fala assim, ó, eu vou dar um basta. Eu vou ter que entrar com um plano para trazer de volta esta humanidade que está longe. E a palavra do Senhor diz que se manifesta agora o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus começa o seu ministério terreno. Todas as coisas que Deus estabeleceu para a vida dele acontecem. Vai chegar um momento que ele vai ser levado à cruz do madeiro. Quem me ouve diz amém. Amém. Jesus vai ser levado à cruz do madeiro. E lá na cruz, no madeiro, Jesus está preso, seus braços estão abertos, o sangue está escorrendo pela sua roupa, pelo seu corpo. A coroa de espinhos já foi cravada na sua cabeça. Os pés estão com cravos, as mãos estão com cravos. Quando as pernas estão adormecendo, Jesus está começando a ter cãibra. Começa a colocar força no braço. Mas as mãos que estão cravadas também começam a machucar. Não tem posição agradável na cruz. Todas as posições na cruz vai levar um sofrimento e uma dor insuportável. 2 homens é colocado ao lado dele. Um vai olhar para ele e vai caçoar dizendo, não salvou a tantos? Salva a ti mesmo. Desce dessa cruz e nós creremos em você. Marcos vai dizer que o outro também está zombando de Jesus. Mas enquanto os dois estão zombando, um percebe. Ele tinha todos os motivos para nos responder, para nos atacar, mas em nenhum momento ele questiona as acusações. Alguém está olhando e muda a sua atitude. Enquanto um está do lado e está questionando e zombando de Jesus, o outro fala, não. Se ele está calado, sofrendo, é porque ele é diferente. E se ele é diferente, eu quero ser que nem ele. Ele vai olhar e vai dizer assim, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Aquele era o momento que Jesus estava esperando. Porque todo o ministério de Jesus foi buscar a ovelha que se havia perdido. Jesus está na cruz do Calvário. Jesus está sofrendo, vivendo seus últimos momentos de vida na terra. Ele poderia chutar o pau da barraca e dizer assim, eu vou morrer, eu não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém, deixa eu morrer em paz. Mas ele sabe que até no momento do sofrimento ele pode grajear almas para o reino de Deus.
Ele sabe que até no momento contrário, adverso, ele pode ganhar almas para o reino de Deus. Então Jesus está dizendo assim: se eu tenho a oportunidade de pregar, eu vou pregar a palavra de Deus. O que Jesus quer mostrar para aquele homem é que se aquele homem mudar a sua conduta, ele pode entrar no reino de Deus. Então Jesus vai perceber que tudo que está acontecendo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Jesus vai dizer: até no último fôlego de vida eu consigo ganhar almas para o reino de Deus. E quantas das vezes, irmãos, só porque nós estamos vivendo algo contrário que nós queríamos, nós já queremos desistir da fé, abandonar a Cristo, não vir mais para a igreja, só porque nós estamos vivendo algo contrário. Jesus está nos ensinando, até nos últimos momentos de vida, se você tiver a oportunidade, ganhe uma alma para Jesus, ganhe uma alma para o reino de Deus. Jesus, ele está pendurado, ele está ensinando para nós que a salvação não é por obras. Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, capítulo 2, do verso 30 em diante, ele vai dizer assim: olha, todo ser humano é salvo pela lei da fé, para que ninguém possa bater no peito e dizer assim: olha, eu fui salvo porque eu sou bom, eu fui salvo porque nunca roubei, eu fui salvo porque nunca matei, eu fui salvo porque eu cuido dos pobres. Não, Paulo está dizendo: todos os homens é salvo pela fé. Obra nenhuma salva, obra não tem valor. Pode ser eticamente bom, a única forma de ser salvo é por Jesus, através de Jesus. Aí Tiago, de contrapartida, na carta, quando Tiago está escrevendo o seu livro, Tiago vai dizer assim: olha, é verdade, nós somos salvos pela fé, mas a fé sem obra, a fé é morta. Aí nós olhamos e falamos: como que pode? Paulo está dizendo assim: ó, não precisa de obra, é a fé que te salva. Mas aí vem Tiago e fala assim: olha, a fé é boa, a fé salva, mas sem obra, essa fé é morta. Aí nós entendemos que Paulo está nos ensinando que a obra que nós não precisamos nos gloriar é a obra de antes de servir a Cristo, porque essa obra não salva ninguém. Mas Tiago está nos ensinando, depois que você entregou a vida para Jesus, aí sim, as obras que você começa a gerar, essas obras sim, é o resultado de alguém que está salvo. Pastor, não estou entendendo. É simples, irmãos, aceitar Jesus não te custa nada, mas caminhar com Jesus vai te custar tudo. Aceitar Jesus não te custa nada e nem garante que você é salvo, mas caminhar com Jesus vai te custar tudo. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina, que quando Jesus salva aquele homem, Jesus está dizendo assim: não importa o teu pecado, não importa o quão longe você está de Deus, se você se arrepender e se humilhar, Deus te aceita. Porque às vezes nós falamos assim: eu errei tanto, fiz tantas coisas erradas, será que Deus me aceita? Deus te aceita, desde que haja um arrependimento verdadeiro. Jesus está nos ensinando, irmãos, somente pela fé em Cristo Jesus nós podemos alcançar a salvação, seja ela manifesta no momento de tribulação, ou seja ela manifesta num momento como esse. Nós estamos aqui desfrutando de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Você que pode, se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Cadê os irmãos que vão servir a ceia? Para que nós possamos